Oi, som.
Ei, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Os irmãos vão chegar mais para frente ou não? Deixa eu ver aqui. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez nos reunir na casa de oração para o ensino da tua palavra. Eu peço, meu Deus, com os meus irmãos em concordância, que a unção que ensina todas as coisas, mais uma manhã de domingo vem estar sobre nós, produzindo aquilo que só o Senhor pode, a compreensão da tua palavra, Senhor. Nos inspira, nos ajuda, nos dá a inspiração necessária para este dia, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, é o seguinte: a capacidade de organização tem que ser uma coisa muito importante na vida dos irmãos. Nós estamos numa bateria de estudos e precisamos estarmos atentos a isso daí, certo? Pegando o nosso cronograma que nós temos, né? Alguns irmãos não puderam estar aqui na quinta-feira, né, como já é normal, porque estudam, ou porque trabalham, ou porque fazem outra coisa. E o que é que ocorre? Vão existir aulas que serão apenas uma aula. É o caso da matéria que o Joaquim deu, que é a matéria dos anjos. O Joaquim Neto deu a matéria dos anjos, nossa terceira matéria, fora a introdução bíblica que nós estudamos, além dessa daqui. E o irmão Joaquim Neto deu já a terceira aula na quinta-feira. Então, a matéria sobre anjos foi só uma aula. Nós vamos agora estudar quem é o diabo, ou quem é o nosso adversário, conhecendo o nosso adversário. Então, já é a nossa quarta ou quinta matéria, se você preferir, por causa da introdução bíblica. Então, eu aconselho os irmãos, aí não tem jeito, o Joseph gravou, a gente vai passar, vai jogar na internet, porque não há outra forma de você recuperar o conteúdo a não ser assistindo esta aula, que foi uma única aula. Do mesmo jeito, as pessoas que não puderam vir hoje, né, nós vamos estudar conhecendo o nosso adversário, é uma aula só é hoje essa aula, e não teremos outra aula, certo? Então, ontem uma irmã me procurou e perguntou: irmão Charles, eu perdi algumas aulas, e aí como é que faz? Eu disse: aqui é a mesma coisa de matérias. Você não pode abandonar. Então, o que é que você faz? A matéria sobre céus eu perdi, a matéria sobre os anjos eu perdi. Então, eu vou cumprir a matéria sobre o diabo, vou cumprir a matéria sobre o inferno, sobre os demônios, e aí vou seguindo. No final do curso, você perdeu quantas matérias? Aí a gente vai ver para repor. O importante é você, cada tópico desse é uma matéria, e você tem que concluir uma matéria, certo? Se não deu para concluir uma, conclui a outra, aí vai indo o máximo que você puder. O importante e evidente é você estar focado nesse propósito, tá certo? Então, a nossa matéria hoje é conhecendo o nosso adversário. Eu vou utilizar o quadro para fazer as anotações e vou utilizar o data show para colocar os versículos, certo? Então, nós estudaremos hoje, você agora com essa primeira parte, a sua primeira parte agora é se organizar no seu caderno, pegar o seu caderno, já é uma nova matéria, e aí você já vai vendo onde foi que você botou as outras, para você colocar esta matéria de hoje, que é conhecendo o adversário. A gente também está se ajustando para passar para os irmãos sempre um conteúdo mais simplificado, né? Na matéria Conhecendo a Deus, nós até esticamos um pouquinho mais do que nós devíamos sobre
os nomes de Deus. A gente tem que dar uma paradinha mais, a gente explorou muito os nomes de Deus. Então aqui eu não vou nem entrar muito em umas questões mais profundas, eu vou falar só o básico, para que os irmãos possam ter o conhecimento necessário sobre o adversário, certo? Primeiro ensino desta manhã para os irmãos. Por que é importante estudar sobre o nosso adversário? Não é comum os irmãos ouvirem das pessoas aí fora que elas se incomodam quando a gente estuda sobre o nosso adversário. Elas fazem isso porque grande parte delas tem medo. Então, quando você fala no nosso adversário, elas têm medo, e por elas terem medo, elas rejeitam esse estudo. O estudo é importante porque a Bíblia trata desse assunto. Se a Bíblia não tratasse desse assunto, não era importante para nós e era uma coisa sem importância. Se a Bíblia trata do assunto, é porque então nós devemos também tratar do assunto, certo? Os irmãos irão perceber, e aqui eu preciso muito da sua atenção, para você compreender o que o professor está falando, e aí você ir organizando e fazendo as suas anotações. Vale dizer para os irmãos que no Antigo Testamento, esse assunto aqui, ele é muito, como é que eu posso usar a palavra? Ele não é um estudo profundo. Então, no Antigo Testamento, ia botar outra cor aqui, mas não temos. O que Josué estava fazendo? Eu queria outra cor além do azul. No Antigo Testamento, e nós temos aqui o Novo Testamento. O estudo sobre o nosso adversário, ele é um estudo no Antigo Testamento muito, não profundo. Ele é um assunto que não trata muito direto. É um assunto que você ouve muito na questão da idolatria. Ah, se Baal é Deus, sigam Baal, mas se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Então, é visto muito deuses, né, daquela época. E, por exemplo, Baal, Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifício de crianças. Então, os israelitas que se inclinavam e seguiam esse deus, eles levavam suas crianças e elas eram colocadas no fogo e queimadas no fogo em sacrifício a Moloque. Então, no Antigo Testamento, você não vai muito ouvir falar sobre diabo, sobre Satanás, porque tudo isso era através dos costumes dos pagãos, né, os costumes daquelas pessoas na época. Mas quando chega o Novo Testamento, esse assunto é revelado diretamente para os nossos tempos. Então, se você me perguntar, Dei, mas por que era assim? Por que Deus fez dessa forma? A resposta que eu daria para os irmãos são duas. A primeira resposta é porque o povo ainda era uma criança. Então, o povo não tinha a capacidade de compreender um assunto tão profundo como esse. Então, Deus evitava falar abertamente sobre o nosso adversário. Então, a Bíblia diz que o povo naquela época, como fosse uma criança, que precisava de regras, que era a lei, para chegar até o tempo do Novo Testamento. Quando chega no tempo do Novo Testamento, a compreensão ela já muda. Então aí nós já temos uma batalha já travada, como por exemplo Paulo fala em Efésios capítulo 6. Ele já fala algo diferente, irmã Neucimara. O que é que ele fala? A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Por quê? Porque no Antigo Testamento a luta era contra a carne e contra o sangue. Davi matava pessoas, guerreava para que o reino do Senhor não fosse destruído. Chega no Novo Testamento, olha o que é que está escrito. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a luta é contra quem? Quem são os verdadeiros adversários? E aí o Novo Testamento já traz quem são os inimigos reais que nós temos que enfrentar. Esta matéria sobre demônios nós vamos estudar
ela é a nossa sexta matéria. Depois dessa vamos estudar sobre o inferno, depois dessa vamos estudar sobre os espíritos maus. Então, hoje especificamente é sobre o adversário, certo? Eu fiz questão de botar a palavra adversário, porque nós o conhecemos através de duas palavrinhas. Nós conhecemos este adversário como diabo, e conhecemos esse adversário como Satanás. Aí tem gente que tem um medo quando ouve essa palavra. Aí eu sempre digo o seguinte: quem tem que ter medo é eles quando ouvem a palavra Jesus. Eles que tem que tremer na base. Jesus, aí eles. Agora eu, quando eu Satanás, aí eu tremer, não posso. Eu tremia antes, que tinha medo de liquidificador. Depois de Jesus, aí nem o Satanás deve colocar medo. Então, para eu dar uma compreensão, eu gosto muito de dar esse tipo de exemplo, certo? Vou escrever porque é uma questão visual. Eu não sou um grande desenhista, mas eu sei que vocês entendem que aqui é um corpo humano, né? Mais ou menos, né? O corpo humano, nós vamos estudar isso na matéria sobre o ser humano, ele está contaminado, nosso corpo está contaminado. É por isso que ele adoece, né? Ele adoece porque ele está contaminado pelo pecado. O pecado está nele, então ele não pode ser perfeito. Então eu dou sempre exemplos. No nosso mundo existem bactérias, existem vírus, que às vezes penetram o nosso corpo causando doenças. Isso aqui é um exemplo para você compreender. Então, existem alguns tipos de doenças que, por exemplo, uma doença causada por um vírus que é a AIDS. Como é a AIDS mesmo? O HIV, né? Não, é bom por causa do vírus, né? Que na verdade o nome do vírus é HIV, mas eu tenho que terminar aqui. Isso, que eu estava aqui achando que tinha mais uma vogal. Então veja só, eu estou introduzindo a aula para os irmãos compreenderem a coisa. Então, ou seja, o corpo está contaminado, por causa dele nós temos doenças. Dessas doenças é chamado AIDS, mas a sacada, a chave, a parte mais importante está nesse vírus aqui. Quer dizer, o vírus causa esta doença que infecta, que contamina o nosso corpo e mata. Se eu quero combater a doença, eu tenho que combater Isso é lógico. Senão eu vou ficar só procurando remediar, ou seja, eu estou sempre atrás da doença, tentando resolver os efeitos que ela causa. Não, eu tenho que atacar na causa da doença. A causa da doença é o vírus, que tem o nome HIV. O que é que os médicos fazem? Eles concentram todos os seus estudos no vírus. Eles estudam o vírus. Porque nesse caso, o vírus é o adversário do corpo humano. Então eles estudam o adversário para poder encontrar a solução e matar o adversário para que não haja doenças. Vocês compreendem isso? Eles analisam o comportamento do vírus. Eles analisam a capacidade de força desse vírus. Eles analisam o quanto esse vírus, ele reproduz no corpo humano em uma velocidade muito rápida. Eles analisam quanto tempo uma pessoa vive depois que ela é infectada pelo HIV. E a partir de experimentos, a partir de pesquisas e de estudos, elas vão descobrindo e estudando e procurando um antídoto, uma vacina. Algo que também seja introduzida no corpo humano para ir contra e tentar eliminar o HIV. Se eles desprezarem o estudo do HIV, eles desprezam a solução do problema. Se você desprezar o estudo do adversário, ele vai estar fazendo o que ele quiser e você não vai nunca poder perceber como ele atua e como é que ele age. É por isso que você não pode ter medo.
O medo é uma arma deste vírus. Ele utiliza-se o medo. E quanto mais medo você tem, mais força ele tem para poder agir. É por isso que desde pequeno ele já investe no ataque sobre as nossas crianças. Por que é que os desenhos são com os bichos, e um negócio feio, e uns cabão grande? É para quando você olhar, lhe causar medo. Então as crianças ficam com medo, porque é que você olha aquele bicho feio, eu sei que aquele bicho feio não pode me fazer nenhum mal, porque eu já sou maduro. Mas uma criança, quando ver um desenho monstruoso, no psicológico dela vai gerar medo. Quando ela gera medo, ela cresce com uma criança medrosa. Quando ela fica medrosa, ela não pode ficar medrosa. Então, por isso que às vezes eu brinco. Não brinco não, brinco, mas brinco falando sério. Eu tenho medo de escuro. Você tem que dar um jeito de dormir no escuro. Por que você tem medo do escuro? Né? O escuro vai fazer o quê com você? Mas beleza, o medo não se controla. O medo é algo que você sente e que você ainda não encontrou um antídoto para vencer o medo. Né? Você está no escuro e você acha que vai fazer o quê? Um fantasma vai chegar e apertar a sua garganta. Ai, mãe, me ajuda, eu estou morrendo. Então, eu estou introduzindo a aula para dizer é importante estudar sobre esse assunto. Quem entendeu, diga amém. Pronto. Toda a minha introdução foi para demonstrar isso. Agora nós vamos dividir a aula em pelo menos 3 partes. Vamos estudar a origem do nosso adversário. Vamos estudar a expulsão dele dos céus. E vamos estudar algumas características que ele tem. Ou seja, essa nossa aula está dividida em 3 partes. A origem e a expulsão dele. Como ela é bem simplificada, os irmãos entenderam, né? Antigo e Novo Testamento, né? Os irmãos entenderam aqui, porque eu botei isso daqui, para os irmãos terem isso em mente, certo? Então vamos organizar o nosso conteúdo. Nós temos uma primeira parte da aula, uma segunda parte da aula e uma terceira parte da aula. Nós vamos estudar a origem, e a origem é o estado que ele tinha originalmente. Vamos estudar a expulsão. E vamos estudar características para vocês, é tranquilo? Botar características. Ok? Vamos lá. O nosso primeiro texto de estudo nesta manhã é um texto de um livro profético. Os irmãos que estudaram a matéria Introdução Bíblica sabem que os livros proféticos, eles têm uma profundidade maior. Me pergunte por quê? No livro profético, a palavra de Deus não está limitada a um tempo. No livro profético, Deus pode estar falando de uma coisa que aconteceu, de uma coisa que está acontecendo e de uma coisa que vai acontecer. Um texto do livro profético pode ter 3 coisas. Pode ter um assunto de uma coisa que aconteceu, uma coisa que está acontecendo e uma coisa que vai acontecer. É por isso que os livros proféticos, eles têm uma inspiração, porque vem diretamente do próprio Deus, um recado, uma transmissão direta de Deus para seu povo. A aula está indo boa? Como é que está aí a aula? Está tranquilo? Está organizada? Tá? Tranquilidade pura? Tá? Tá? Tá bom mesmo? Tá? Tranquilo? Todo mundo situado aí? Tá? Tranquilidade? Então vamos avante. Eu vou escolher um texto que é o primeiro que fala, já que nós estamos tratando da origem. Os irmãos estudaram na matéria do irmão Joaquim Neto sobre anjos. E aí, anjos são espíritos.
Os espíritos são espíritos ministradores. O que são espíritos ministradores? Aí eu preciso da compreensão dos irmãos. Eu estou dando uma definição. Anjos são espíritos ministradores. O que significa ministrar? Significa servir. Né? Então, ministradores são espíritos que são encarregados em fazer serviços. O irmão Joaquim Neto, na quinta-feira, mostrou para os irmãos que no céu existem hierarquias. Ele falou sobre os arcanjos, falou sobre os querubins, falou sobre os serafins. Então, o céu não é uma bagunça. O céu, ela tem uma ordem. Na terra, a coisa mais parecida do céu que tem na terra, nesse sentido de ordem, é o exército. O exército é a estrutura de ordem mais parecida com o céu. Aonde tem pessoas que têm uma patente maior, uma autoridade maior e têm uma função específica. O céu é a mesma coisa. Existem anjos que têm um grau maior do que outros anjos, por exemplo, os arcanjos. Os arcanjos, a palavra arcanjo é chefe de anjo. Então, um arcanjo tem anjos sobre seu comando. Nós vamos ver isso hoje aqui. Então, um arcanjo pode dar uma ordem a um anjo e o anjo executa, que recebe ordem de um arcanjo. Certo? E aí vai. Quem não assistiu a aula do irmão Joaquim Neto, assista, ele está ali, ó Neto. Amém, vamos avante. Quer dizer, então nós precisamos conhecer primeiro, seja, porque o nosso adversário, na sua origem, ele era um desses anjos de Deus. E ele estava no céu. E lá no céu ele tinha uma grande patente, ele tinha uma grande autoridade no céu. Então nós precisamos conhecer a origem dele. Esta origem, ele não era o diabo, ele não era Satanás. A palavra Satanás, vem, mano, só confirma aí. Uma significa adversário, se eu não gosto de Satanás, só confirma aí. E o diabo, se eu não me engano, inimigo. É esse o significado da palavra. Por isso que eu coloquei conhecendo um adversário. Né? Anteriormente, ele não era um adversário. Ele não era um inimigo. Ele não era um opositor. Então, na sua origem, ele era um anjo de luz. Isso aqui é importante os irmãos compreenderem. Que pena que eu só tenho uma cor azul. Mas na origem, ele não era um adversário. Na origem, ele era um anjo de luz. Olha como é bom aprender a Bíblia. Um anjo de luz. Por que ele era um anjo de luz? Vocês estudaram no Conhecendo a Deus que os nomes no Antigo Testamento eram dados de acordo a alguma característica. Quer dizer, quando você olhava para os anjos de Deus, havia um anjo que brilhava mais do que todos os outros anjos. Ele tinha um brilho diferente. Se os irmãos não sabem, quando a gente receber um novo corpo, haverá brilhos diferentes. Uns vão brilhar mais do que outros. No céu, uns brilham mais do que outros. E este anjo brilhava mais do que todos os outros anjos. É por isso que ele é chamado de anjo de luz. Desta palavra, desta definição, a teologia chamou este anjo de luz de Lúcifer. Esta palavra, vale dizer para você, não vai estar na Bíblia. Lúcifer é uma palavra que os estudiosos definiram, que significa anjo de luz, certo? Do mesmo jeito que a palavra Satanás significa adversário, anjo de luz Lúcifer significa anjo de luz. Então, nós nos estudos organizamos para definir que Lúcifer era aquele anjo de luz que na origem morava no céu e lá ele tinha uma grande patente. Tranquilo aí? Nenhuma dúvida? Beleza pura? Agora? Só um minutinho. Deu umas anotações aí. Deixa eu só dar um texto aqui.
Abram a sua Bíblia para Ezequiel capítulo 38. Eu vou dar uns 3 minutos, vocês vão dar uma lida em Ezequiel 38. Vão procurar entender esse texto e aí eu volto para 28, desculpa. Ezequiel 28. A partir do versículo para os irmãos não, eu não vou nem me aprofundar tanto. Versículo 14, do 14 ao 19, ok? Façam essa leitura rapidamente aí. Fazer a leitura com os irmãos, versículo 14, jogamos ele na tela e aí a gente faz um estudo. Lembre que o texto é de Ezequiel, é um texto profético. O início ele vai se referir, que não vem o caso, a gente pode se aprofundar isso depois, senão os irmãos vão se perder no raciocínio. As características que haviam no rei de Tiro são aprofundadas no versículo 14, fazendo uma comparação e um nível que vai além do rei de Tiro. O versículo 14 vai dizer: tu eras o querubim, ungido para cobrir, em outras traduções, ungido para guardar, proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que em fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei, guarda essa palavra, te lancei, profano do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades,
pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ok, não se assustem. O texto não é um texto muito fácil de compreensão assim, quando você olha, natural isso. Já me assustei muito com esse texto, não estou entendendo nada. O texto, se você perceber, ele tem duas rotas. Ele fala coisas que se aplicam ao rei de Tiro, mas ele fala as coisas que não se aplicam ao rei de Tiro. Por aqui você... O rei de Tiro era perfeito? O rei de Tiro era um querubim? Então, assim, há um viés que se aplica ao rei de Tiro, onde Deus escolheu o rei de Tiro, e vamos dizer, se lembrou de Lúcifer e enquadrou o texto nessa questão. Mas vamos lá ao texto. Lembrando que qualquer dúvida, os irmãos devem tirá-las. Veja que a aula de hoje eu estou mais lentozinho assim, né? Mas não é para os irmãos cochilar, não. É porque a gente decidiu não ir muito. Tem que dar uma... Então vamos lá. Do texto de Ezequiel se conclui, depois eu vou dizer de onde é que vem o anjo de luz, mas do texto se conclui algumas características, né, deste anjo. E alguma dessas características eu vou botar aqui, você pode organizar aí da forma como você quiser, mas eu vou colocar dentro dessa linha aqui, deixa eu fazer aqui uma... Do texto se sabe que a categoria desse anjo era um querubim. Lúcifer não era um serafim, ele era um querubim. Desse texto, nós extraímos isso. Ele era um querubim com uma função. Qual era a função desse querubim? Era proteger. A grande pergunta é, proteger o quê? Né? Proteger o quê? Então, eu não vou nem botar proteger, porque fica uma palavra que não se adequa muito ao que eu estou aqui pensando, mas daqui se faz, os irmãos vão entender lá na frente por quê, mas eu estou agora nessa parte, vou colocar. Ele era responsável pela guarda. E aí se coloca a adoração. Então vejam. A palavra proteger para nós dá a ideia de proteger alguém, né? Proteger alguém. Lúcifer ia proteger quem? Se não tinha nenhuma ameaça, não havia guerra no céu, ele não ia proteger ninguém. Proteger um anjo de quem? De ninguém. Então assim, eu substituí a palavra proteger por guarda, é a mesma coisa. Só que guarda da adoração faz a gente entender, então ele era o responsável para zelar por este ministério no céu, aonde levavam os demais anjos a uma adoração a Deus. Os irmãos já ouviram também que Lúcifer tinha alguma ligação com a música, né? E aí nós vamos perceber de onde vem esse texto, que é logo aí embaixo em Ezequiel. Tem um texto que fala sobre isso, daí vem essa colocação. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, especialmente para os músicos que estão aqui, que é extremamente importante. Ontem eu estava na vigília e falei isso. Quando eu falei, eu disse, meu Deus, não foi eu que falei, não, que eu nunca falei isso e achei interessante. Isso é inspiração. Se eu falo aquilo que eu sei, eu não me admiro, porque eu já sei. Agora, se sai da minha boca uma coisa que eu me admiro, é porque eu não sabia. A música, Deus não habita na música. Deus não habita na música. Deus habita no louvor, não na música. O que é o louvor? É a música nos lábios de um adorador. Isso é louvor. É a música nos dedos de um adorador. Isso é louvor. Enquanto não for adorador, não passa de um músico que só emite sons, que só emite acordes, que só emite notas, nada mais do que isso. Mas se no coração desse músico
haver o entendimento de o que ele está fazendo e para quem ele está fazendo, ele vira um adorador. Aí o que ele faz já não é mais música, já é louvor. E Deus habita no louvor. Aleluia. Eu não preciso cantar, eu posso estar só abrindo a minha boca, eu não sei as notas, irmão, já deu para perceber, mas não estou nem aí. O que eu quero dentro do meu coração é estar sabendo o que eu estou fazendo para eu me tornar um adorador. Eu posso estar em um culto e ser um cantor desafinado, nada mais do que isso. Mas eu posso continuar sendo um cantor desafinado e adorador, aí é bom, né? Então, quando você estiver no culto hoje à noite, lembre disso. Essas palavras têm que entrar no seu coração, para você dar um culto a Deus racional, não um culto emocional. O culto emocional é aquele que você fica aqui querendo chorar, e quando você não chora, você não canta. Culto emocional. O texto está dizendo que o culto tem que ser racional. Você pode até chorar, mas chorar sabendo o que você está fazendo. Então, racionalmente, eu sei porque eu estou levantando as mãos. Racionalmente, eu sei porque eu estou dando glória a Deus, né? É por isso que às vezes diz assim, o diabo é bom, glória a Deus. Está voando isso aí, né? No culto. Irracional. O cara está dizendo que o diabo é bom, o cara está dizendo glória a Deus, é porque ele qualquer barulhinho, ele glória a Deus. Qualquer barulhinho, glória a Deus. Já está automático na mente dele. O culto é racional, ou seja, eu tenho que estar, né? Jonathan falou aqui, não foi? Quando eu saio de casa, eu saio dizendo, Deus, eu não quero ir voltar do jeito que eu quero te dar o perfeito louvor. Isso tudo é a racionalidade. Ele está usando o entendimento. Os irmãos estão entendendo? Então, observe esse texto. Eu poderia pregar para os irmãos aqui sobre o que era pedras afogueadas, o Monte Santo de Deus, mas isso é uma profundidade que nós só vamos estudar nenhuma especialização, senão aqui a gente se perde. Perfeito eras nos teus caminhos. Então este anjo era um anjo perfeito, não tinha falhas, não tinha erro, era um anjo puro. E ele era puro desde o primeiro dia que Deus o formou, o criou, até que um determinado dia achou dentro deste anjo uma iniquidade, um pecado, uma falha gravíssima. Iniquidade não é só pecado, iniquidade é um pecado gravíssimo. Por isso que é chamado de iniquidade. Eu acho interessante esse texto aqui. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Por que está na multiplicação do teu comércio? O comércio aqui, você não vai levar que é o comércio tipo o irmão Roberto, que tem a lojazinha dele lá, como é o nome mesmo? Você precisar de roupa, diz que roupa. Quer dizer, não é o comércio no sentido de compra e venda. É o comércio no sentido de a função que ele tinha para fazer, a responsabilidade que ele tinha dada por Deus de guardar a adoração, ele começou a fazer e começou a fazer bem feito. Os serviços que Lúcifer prestava no reino dos céus levavam os demais anjos a uma plena adoração perante a Deus. É por isso que o líder tem um grande papel. O líder pode levar um grupo inteiro ao fracasso, como o líder pode levar o grupo inteiro a uma ascensão. É uma grande responsabilidade na liderança. Aí os músicos têm que entender que para ocupar esta posição é muito mais do que saber tocar e botar nota. Vocês não têm ideia, mas alguns já compreendem a fúria que o diabo tem contra o ministério de música. Vocês estão ocupando uma função que um dia foi do nosso maior inimigo hoje. É por isso que você tem que aprender sobre ele para não cometer os erros que ele cometeu. Se hoje você foi escolhido para ministrar adoração na casa do Senhor, saiba que um dia este anjo esteve nesta posição no céu. O que foi que levou ele a cair e que não pode levar você a cair? Se ele sabia ministrar e levar a perfeita adoração, você sabe botar notas. Mas será que você sabe estar protegido contra aquilo que fisgou ele, contaminou ele e criou dentro dele violências? Você vê, às vezes acontece de cantores e músicos serem muito vaidosos. Quando eles cantam bem, quando eles tocam bem, aí eles já acham que eles são. Lúcifer achou que ele era. Mesma coisa hoje.
Quer dizer, eu tenho um sentimento particular, mas isso eu não vou contar agora, porque não é o tema do estudo, e vamos continuar. Parábola, pecastes, por isso te lancei. Essa palavra lancei é interessante. Eu decidi que tu é um profano do monte de Deus, ou seja, tu foi colocado para levar os demais anjos para adoração, eu te profanei. Você já não é mais santo, aquilo que você faz já não é agradável aos meus olhos, é profano, é corrupto, é fedorento. Só foi longe, né? Pois não, minha irmã? Significa, pode associar, mas significa algo. É porque assim, a palavra profano, ela tem muito a ver com a santidade. Então assim, algo santo e algo profano, né? Ou seja, aquilo que era santo foi bagunçado, aquilo que foi santo, que era santo, foi amaldiçoado, foi rejeitado. Isso é profano, tá? Certo, minha irmã? Te fiz perecer. Ou seja, na hora que teu comércio se multiplica, eu tiro tudo de você, te lanço fora, te decido como um profano, te fiz perecer. Ó querubim guardião, ou querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Eu não vou entrar aqui no meio das pedras afogueadas, só vou dar um parecer do que a maioria dos teólogos dizem. Aqui quer dizer que ele foi lançado na terra. Então, quando ele foi expulso no céu, ele foi lançado e foi direto na terra e teve uma grande explosão. Aí começa a Gênesis 1. Aí eu não vou nem entrar nisso, que isso aí é problema, meus irmãos. O problema é assim, é muito profundo, mas beleza. Só para os irmãos ficarem, pedras afogueadas, mas beleza, depois a gente vê isso aí. Nem me pergunte nada, viu, Maranel, sobre isso. Elevou-se o teu coração, porque senão aí, meu irmão, problema. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Não sei se os irmãos estão compreendendo, mas o Espírito de Deus está revelando na boca do profeta Ezequiel o que aconteceu dentro deste anjo de luz. Ele está vindo e dizendo o que aconteceu dentro dele e como aconteceu. Glória a Deus pela Bíblia. Os judeus não iam compreender isso nunca, só compreendemos hoje porque o Espírito de Deus está entre nós. Por isso que nós entendemos. Senão, beleza. No teu coração você se elevou, se exaltou, se ensoberbeceu, se orgulhou. Então o pecado dele começou dentro dele. Por quê? Por causa da tua formosura. Então tome cuidado, você que se acha que é muito bonito, muita bonita. Sempre vai ter alguém mais bonito que você e mais bonita. A formosura é traiçoeiro. Ainda bem que eu fiquei no meio termo, não tenho problema com isso. Mas isso é extremamente importante. Quer dizer, ao olhar para si, ele se achou que era. E ele não é. Só há um que é. O nome dele é Jesus Cristo. Eu não sou e você não é. Eu não tenho e você não tem. Ele tem e ele é. No dia que a gente esquece disso, é fracasso. Oi. Oi. Parecido do Micael, ele, né? Assim? Mas não fala o nome. Não, é só da aparência, Micael. Não é parecido longe. Sumiu, desapareceu o homem. Chorou, fez um pedido de desculpa, mas não convenceu ninguém, porque esse cara ainda não se tocou. E o pior, disse que a música era mais importante do que a palavra, coitado. Né? Pois quebrou feio. Quer dizer, Deus não divide a glória dele com o seu ninguém. Nem com pregador, nem com cantor, nem com pastor, nem com igreja, nem com nada. A glória dele, ela é intocável. Mas este anjo, ele se corrompeu na tua sabedoria. Os irmãos conseguem compreender aqui? Então, ou seja, este anjo, ele era sábio. Este anjo era formoso. Olha, está vendo o fruto do estudo?
Você leu comigo, nós estamos extraindo pontos deste anjo. Esse anjo, ele era próspero. O que é próspero? Aquilo que ele fazia dava certo. Pegaram essa palavra prosperidade e transformaram em dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é o seguinte: você decidiu fazer uma coisa, ela deu certo, então você é próspero. Você botou uma meta na sua vida. Eu vou. Aí pá. O que eu quero dizer, prosperidade com nada a ver. Eu vou terminar o curso de formação básica 2. Eu terminei, você foi próspero. Prosperidade é você decidir e ser próspero naquilo que você decidir. Isso aqui não tem nada a ver com riqueza. Tem gente que não é rico e é próspero. Entendeu? Aí pegaram a prosperidade é dinheiro é nada. Aí são os gananciosos, os filhos pródigos. Né? Os filhos gastadores, que querem dinheiro a todas as custas para gastar do jeito que querem. Vamos fazer um templo de Salomão. Ali é um gastador, mas Deus julga ele. Né? É um avante. Observe, né? Na multiplicação do comércio encheram, na multiplicação do seu comércio. Então o comércio dele multiplicou. Então ele era um anjo próspero. Naquilo que ele fazia, dava tudo certo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente extrair aqui. Olha só para isso aqui, ó. Este anjo, ele era perfeito. Eu não botei em ordem aqui. Tudo em Ezequiel 28. A minha pergunta é, você vai conseguir gravar tudo isso, irmão? Está anotando aí? Isso, começou bem, Ezequiel 28. Agora você vai botar lá, ó. Lúcifer, querubim da guarda, sábio, formoso, próspero, perfeito. Se você quiser fazer ainda mais, você pode botar os versículos, ó. Perfeito, Ezequiel, versículo 15, certo? Vou ajudar aqui os irmãos, né? Formação básica. Verso 15. É o perfeito. Isso aqui é estudo, aqui é estudar a Bíblia. Na multiplicação dos teus comércios, então ele era próspero. Verso 16. Ele era formoso. Verso 17. Ficou de baixo para cima. Verso 17. Isso aqui é estudar. Aí você vai fazer uma pregação sobre não cometa os erros do seu adversário. Aí é Josué, né? Pregadores, escolhe pregadores. Aí é uma pregação de quê? Quem está estudando com Josué? Pregação de itens, pregação de personagens. Personagens, se você for falar dele. Pronto. Não, mas assim, se você fosse dar uma pregação como essa. Formosura. Na tua sabedoria, ele era sábio, verso 17. E lá em cima é querubim, né? Que é o verso 14. Aí ainda aqui, né, aprende um pouquinho da escola do pregador. Quer dizer, você lê um texto, está estudando com a gente e está agora estudando. Rapaz, interessante, ele era sábio. Então assim, isso eram as características que ele tinha na sua origem. Agora vamos entrar na sua expulsão. Que aula gostosa, não tá? Não tá aula boa, Juninho? Aula gostosa, né? Tá anotando, filho? Não? Vai gravar tudo na mente? Vai mesmo? Daqui uma semana eu vou lhe perguntar. Pega o exemplo do Joaquim Neto. Joaquim Neto na escola só tirava, não vou dizer que só tirava, mas ele não era aquele aluno. Mas quando veio para a igreja, glória a Jesus, hoje o homem lê, gosta de estudar, Jesus transforma. Não, é isso mesmo. É porque às vezes quando você vai estudar aqui é o mesmo sistema de escola. Aí na escola eu sou desinteressado, aí vai ter dificuldade aqui. Mas vai pegando gosto na Bíblia, vai gostando, daqui a pouco olha aí, né? Se formou no Araguaci, né, Tânia? Graças a Deus. Vamos avante, vamos avante. Ok, algumas características. Deixa eu ver aqui a parte.
Onde foi? Eu vou. Acho que é antes, né? Peraí. Vamos lá. Voltando ao versículo 12, volta um pouquinho no versículo 12, nós começamos do 14. Eu vou voltar alguns versículos, só para os irmãos verem outras coisas que havia aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então a palavra é destinada ao rei de Tiro. Diz-lhe, assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, ou aferidor da medida. Sabe o que a expressão quer dizer sobre isso aqui? Quer dizer que Lúcifer, por ser perfeito, era a medida dos demais anjos. Certo? Imagine aí na terra, não imagine não. Mas, pai, como é que eu vou ver aqui? Pronto, vou usar esse aqui exemplo, que é melhor. Imagine um bebê mais bonito que você já viu na sua vida e que ele é aquela capa das revistas e dos comerciais. Lembra daqueles da Parmalat? Você ficava vendo a Parmalat, que eles é bonito, um mais bonito que o outro, né? A Parmalat não tinha? O leitinho. Quer dizer, como é? O filho da coruja? Não entendi não, mas tudo bem. Vamos avante. Quer dizer, vamos lá, imagine aquele bebê que ele é tão bonito, mas tão fofinho, que ele vai ser um modelo para os demais bebês. Aí você tem uma agência e aquele bebê é o bebê mais lindo. Aí quando você vai escolher outros para fazer parte da propaganda, você compara com esse. O que for mais parecido com esse, você pega. Vixe, isso aqui é diferente desse, não pega. Isso é aferidor de medida. O que é aferidor de medida? Ele é a medida da beleza. E aí todo mundo vai ser aferido pela beleza dele. E aí, deu para entender? Afere, né? Diz assim, olha isso aqui. Que bebezinho bonitinho. Aí chega outro bebê. Cadê o outro bebê? Isso aqui é parecido com esse, não vai dar certo. Aí vamos pegar aqui. Aí vem outro bebê. Aí chega assim, bebê, mas é vermelhinho. Aí olha assim, não, esse bebê é vermelhinho. E o bonito mesmo é o azulzinho. Então esse não serve. Aí de repente, olha, esse aqui é parecido. Então vamos escolher esse. Entendeu? Pronto. Isso aí é aferidor de medida. Então esse aqui é o que vai servir para a medida dos outros. Este anjo, ele era, por isso que a Bíblia chama ele de perfeito. Ele era o aferidor de medida, quer dizer, ele era o exemplo da beleza e os demais anjos eram comparados com ele. Olha que coisa, grande responsabilidade. Quer dizer, tu eras o selo da medida. Em que? Olha lá, sabedoria, perfeito em formosura. Então, qual era o selo da medida dele? Muito sábio e muito formoso. Eram as 12 medidas dele. Interessante, né? Rapaz, vocês estão entendendo? Beleza, eu não vou nem explicar aqui Éden, viu, Marnelson? Mas estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí ele vai dando um exemplo de pedras, não fiquem muito chocados com esses nomes que a gente não conhece. Não sei se tem esmeralda você conhece, da Serra da Carnaíba. Mas tem também a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Irmão Robério, lá da Terra do Ouro, né? Em ti se faziam, aqui é interessante, olha só, daqui se faz a alusão de que ele tem associação com a música, no versículo 13. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Olha que coisa interessante, ó. No dia em que fostes criado, foram preparados. O que é que foram preparados no dia que ele foi criado? Há traduções que são mais claras, que dizem assim, as obras dos tambores e dos pífaros. Tem alguma Bíblia que fala as obras? Aqui está, em ti se faziam. Outra tradução, rapidinho, que não é em ti se faziam. É bem alto, alguém lê uma tradução. Ligeiro. Ninguém tem as obras.
Bora, Leandro, alto. Como é? Corrigido. É. E agora? Bem alto agora. Ah, ao que dos teus tambores? O que é a obra dos tambores? O que é a obra dos tambores? Vou precisar bater aqui para vocês ouvirem a obra dos tambores. Obra é o resultado daquilo que eles trazem. Isso aqui é a obra dos tambores. Não é uma coisa bem batida, mas é mais ou menos assim. Vocês acabaram de ouvir a obra dos tambores. Quer dizer, o som. Se esse som vem com harmonia, é música. Então daqui se tem a compreensão de que o som e a música foram criados no dia que ele foi criado. No dia que foi criados. Ou seja, que fostes criados, no dia em que fostes criados, foram preparados. Entendeu? Então o céu estava um tédio, o céu estava muito monótono. E no dia que Deus criou Lúcifer, criou a animação, a música, o louvor. E aí por isso que todo mundo admirou, porque tinha um responsável, um guarda por esta área. Interessante, né, Neuzito? E aí, responsabilidade grande, né? Pegar aquele... Rapaz, grande demais essa responsabilidade. Até eu estou tremendo na base. Ok? Então daí se tem esta associação. Então podemos dizer aqui que a guarda de adoração, e aqui a adoração nós vamos associar a louvor, e vamos colocar o verso 13. Então veja, repita comigo: Deus não cria nada sem propósito. Então, isso fala alguma coisa com você que está aí sentado? Você está aqui e tem um propósito. Deus criou você com um propósito. Então Lúcifer foi criado com um propósito. Ok? Belezinha? Bom, né? Tranquilidade pura. Então, alguma dúvida sobre isso daí? Vamos avante. Após vermos a origem deste anjo, quando foi a sua expulsão? Ezequiel nos revela a origem dele e o que foi que encontrou-se dentro dele que ele se corrompeu. Mas é Isaías que vai dizer para nós que pensamento entrou dentro dele. Olha que coisa interessante. Isaías vai revelar pela inspiração de Deus, no capítulo 14 de Isaías. Organize a Bíblia aí. A origem, Ezequiel, capítulo 18. A expulsão, vamos ler Isaías 14, 12, não é isso? 12. Isso que você está vendo no quadro também é chamado... né? Mas deixa, é porque fica muito assim, mas algumas pessoas ainda estão anotando. É porque, sabe qual é essa dificuldade? É porque não tem tintas diferentes. Se tem tintas diferentes, você consegue olhar para o quadro e consegue dizer, não, ali é uma parte, ali é outra. Como tem tintas tudo igual, aí fica tudo como se fosse misturado. Isso aqui que vocês estão vendo também pode ser chamado do mapa do conhecimento. Que é o mapa do conhecimento, nós estamos mapeando, fazendo um mapa. Quando você põe esse mapa no seu caderno, pode passar daqui uma semana, você se encontra, né? Os irmãos, eu mesmo, não, deixa para lá. Vamos avante. É que eu gosto muito de comparar, e se eu for dar... Mas foi engraçado, eu vi o Jonathan em mim, ele disse que o Jonathan está pregando ontem aqui nas senhoras, aí disse que, irmãos, o irmão Charles estava pregando um dia e falou uma coisa que eu estava prestando atenção, ele disse, nós precisamos romper. E eu fiquei prestando atenção em romper. O que é romper? Aí ele começa, né? É ser determinado, é ser decisivo. Aí depois, um dia eu estava prestando atenção no leite. Deus, isso é dele. Um dia minha mãe disse, Jonathan, fica prestando atenção no leite.
E eu sentei lá e fiquei olhando. Daqui a pouco o leite começou a subir, a subir. E eu fiquei pensando, por que é que o leite sobe? Não. Mas é interessante. Aí eu fiquei lá ouvindo ele e disse, rapaz, esse menino está com as mesmas coisas que eu, viu? Aí depois ele foi estudar. Aí disse, ali é uma camada de gordura que pressiona o leite. O leite quer evaporar, mas tem uma pressão impedindo ele, até que naquela hora rompe e ficam as gotinhas de água. Terminada esta compreensão, ele disse, você precisa romper a pressão que está sobre você. Você tem que compreender. Se Deus falava de coisas, o que é que tem Deus falar sobre o leite que está prestes a derramar para ensinar uma coisa? É que ele estava atento. Aí todo mundo fica, Salomão era rico, Salomão era poderoso. Mas um dia Salomão estava andando no meio do jardim e ficou parando. Aí talvez os seus servos ficavam, o que é que o Salomão está fazendo ali com tanto papel para assinar? Ele estava parado. Aí alguém curioso chegou e disse, senhor Salomão, já tem muito tempo que o senhor está parado aí fazendo o quê? Nós temos que assinar tanto papel. Eu estou prestando atenção nas formigas. Aí o cara está doido, o rei está doido. Ah, não, era Deus falando e dizendo. Aí ele pensando, tantos funcionários que eu tenho preguiçoso. Olha para as formigas como é que trabalha, um ajudando o outro. Aí ele foi lá e disse, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Se você prestar atenção nas formigas, você vai acordar cedo, trabalhar muito e trabalhar cooperando uns com os outros. Vamos cooperar com a obra de Deus para ela crescer. Sabedoria, ou seja, a sabedoria está aí, Deus está pronto para ensinar, mas vamos voltar aqui e a expulsão deste anjo. Isaías capítulo 14, quantos acharam e podem ler rapidamente, através deste microfone aqui, ligeiro meus queridos, que o tempo não para. Quem vai ler? Quem quer ser usado por Deus? Irmão Rafael quer ser usado por Deus, estamos se despedindo dele, estamos quase chorando. Como caístes desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva. A sua Bíblia está Lúcifer? É. Então ela já traz já a aplicação. Em outra está escrito estrela da manhã. E outra filho da alva. Nós vamos ver isso aqui. Vá avante, meu filho. Como caístes desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será levados ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão e Tenha paciência, respira fundo e conta considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos. Pode seguir? É uma pergunta. O Leandro está dizendo que é uma pergunta. Lê de novo. É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que Segura, senão vai atrapalhar tudo aí. Vamos lá. Versículo 12, não é isso? Isso. Vamos lá. Em sua palavra original, o texto está sendo direcionado para Hã? Não, como é que está aí no título? Ok, está sendo direcionado à Babilônia. Na sua originalidade. Tá? Ok, na sua originalidade. Porém, ao descorrer, ao detalhar a palavra profética de Deus, algumas coisas vão aparecer nesse texto que são muito interessantes. E a partir do verso 12, começa a dizer algo muito
interessante. Como caístes do céu? Então, vou fazer a mesma questão aqui. Isaías 14, 12. O verso 12 indica uma queda do céu. Então nós estamos discutindo a expulsão. O verso 12 informa que houve uma queda no céu e atribui esta queda a uma estrela da manhã. Veja como é muito interessante. Alguns textos, a maioria dos textos, quando se refere à estrela, está se referindo aos anjos. De uma maneira, uma parábola. É muito interessante, porque nós não vemos anjos, os anjos não são seres do nosso mundo, então Deus se utiliza de uma comparação e utiliza as estrelas. É muito interessante as estrelas, porque as estrelas estão no céu, os anjos estão no céu. Os irmãos, a gente aqui vê que parece que todas as estrelas têm o mesmo brilho, mas não tem. Tem estrelas que brilham mais do que outras, há anjos que brilham mais do que outros. Então, a comparação de estrela aqui está se referindo a anjos. Sendo que este que caiu do céu é chamado de a estrela da manhã. Por que a estrela da manhã? Porque é a estrela que tem maior brilho. É fácil ver estrela de noite. Por quê? Porque o sol está coberto, aí elas aparecem. E a estrela da manhã, que é quando o sol existe e você ainda está vendo, quer dizer que ela tem mais brilho ainda que dá para você ver da terra. Lá em Ezequiel diz que o seu resplendor. Aqui está dizendo que ele é a estrela que caiu do céu, a estrela da manhã. Aí ele enfatiza, a filha da alva. Alva é dia, filho do dia. Então aqui enfatiza o seu brilho. Beleza? Sim, Manaus. Sim, Sim. 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 Que foi extraído desse texto, né? Os irmãos lembram que eu falei isso anteriormente, que a palavra Lúcifer não é um nome que se encontra na Bíblia. E que ele remete a esse brilho decorrente desse texto aí, que é o 14:12. Como fostes cortado por terra. Na Bíblia dele tem, né? Não tem na Bíblia, mas a do Rafa tem, viu, pessoal? É porque, na verdade, aí mas não é corrigida. Corrigida e revista, aí ele botou lá embaixo, tem um fiel ao texto original. O texto original não tem Lúcifer não, viu? Como fostes cortados por terra. Olha interessante aqui, não sei se dá para vocês captarem isso. Mas lá fala que ele foi lançado e pereceu entre pedras afogueadas. Aqui diz, como fostes cortados por terra. Então, há sempre uma associação à queda dele e uma queda associada a um lançar sobre terra, a um lançar na terra. A gente vai ver que há outros versículos que confirmam isso daí. Aqui é a parte mais interessante desse nosso estudo de Isaías. Porque Deus revela em Isaías o que entrou dentro dele. E dentro dele, que lá em Ezequiel diz que encheu as suas entranhas de violência e o seu coração se exaltou. Olha aqui o que foi que entrou na mente dele, no coração dele. Ele planejou. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quer dizer, eu serei acima dos anjos e de tudo. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens. Beleza aí? O estudo sobre céu dos céus.
Dá para ligar aí o céu dos céus? Subirei sobre as alturas das nuvens, então vai muito mais acima. É daqui que se tem uma associação, só uma pincelada, de que ele arquitetou o plano de rebelião aqui, na terra. Quando a terra não era esta terra. É quando esta terra era o que Ezequiel está dizendo, cheio de topázio, de esmeralda, de cabrúnculo. Quer dizer, a terra, nesta época, era como os outros planetas. Era uma terra só de minerais, sem vida. Então, uma das explicações afirmam que, ao ele dizer, eu subirei, é porque ele estava embaixo. Né? Então, se eu subirei. Aí o interessante não tem pensado, subirei sobre as alturas das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Veja, embora ele não diga serei maior, ele viu em Deus algo que quis fazer com que ele fosse igual. Então veja que o texto diz semelhante. Então essa foi o que corrompeu ele. O que corrompeu ele foi querer ser semelhante a Deus. Aí foi o problema. Olha a resposta de Deus. Contudo, será derribado, levado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Então, ou seja, ele quer se elevar e Deus o abate. Em Ezequiel ele fala um pouquinho mais detalhado sobre isso. Aqui ele diz que ele foi abatido até o inferno. Os que te virem te contemplarão, considerarão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então veja, ele usa aqui homem, para se referir a um rei da Babilônia. Então aqui ele ia botar, quem te virão? Um anjo. Lembre, no Antigo Testamento as coisas não estão muito claras, mas aqui se aplica a ele sim. O que é que isso então quer dizer? Que após ser derrubado, o anjo de luz se transforma em anjo das trevas. Ele perde tudo o que ele tinha. Ou pelo menos aquilo que ele tinha no sentido de brilho. Hoje ele não brilha, hoje ele está na escuridão. Porém, eu não vou dizer sábio, porque não, nós temos uma boa definição boa sobre sabedoria, mas ele continua inteligente. Ele não é mais bonito, porque a sua beleza era de Deus, ele é terrivelmente feio de horror. Mas ele ainda continua com algumas habilidades, como por exemplo, liderança. Um dia, na verdade, o seguinte, a maioria dos teólogos afirmam que sim. A outra parte diz que isso ainda vai acontecer. Entendeu? Mas nós vamos ler isso aí, boa. Aqui no nosso estudo a gente aplica a isso lá. Sim, pode ser. O Trevas? O que eu estou querendo dizer é isso, ó. Ao ele ser lançado para a forma da presença de Deus, ele agora se não é mais um anjo de luz, é um anjo das trevas. Ele por quê? Porque Deus é luz. Se ele se afasta de luz, ele não pode permanecer mais com a luz. Não podemos. Esse é um elogio. Ele não é mais anjo de luz. Exatamente, não é. Tem que abolir Lúcifer. Sim, sem problema. Brilhante estrela da manhã. Não é bom nem comparar, né? É interessante a palavra que você disse, é um elogio. Então, na verdade, é importante só os irmãos perceberem isso. Quando ele o estado, a origem dele é de luz. Quando ele é expulso, ele não pode ter mais a luz, porque a luz Deus é luz. Então ele vira agora as trevas. Ele passa a ser trevas. O anjo das trevas. Agora ele é o diabo. Por quê? Porque agora ele é um adversário. Agora ele se opõe, ele é contra, ele é o rebelde, ele é o inimigo. Naquela hora que Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por que ele falou isso? Porque Pedro se tornou um adversário naquela hora.
Jesus dizia, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. E Pedro estava, não morre, não. Aí uma hora, para trás de mim, Satanás. Ou seja, você está sendo um adversário. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho que ir por aqui e você está dizendo que eu não devo ir. Então você é um adversário. Então para trás de mim é adversário. Se fosse no português, estaria escrito, para trás de mim é adversário. No português assim. É porque, beleza, vamos avante. Como é que está aí? Está boa a aula, não está? Eu estava lendo lightzinha, né, devagarinho, não está? Tá. Expulsão, ele foi expulso do céu. Aí nós vamos agora para o Apocalipse, muito bem lembrado do nosso querido irmão Marinelso. Aqui é uma figura, não sei se o Neto explicou isso, mas nessa figura aqui há um agente tremendamente poderoso, irmão Neuzito. Eu estou olhando para o Dicinho e falei Neuzito. Miguel, que é o filho do Neuzito. Não, mas eu não falei sem nenhuma intenção por causa do Miguel. Ó. Miguel. Olha, Dionaide, ele é um anjo, viu, Dionaide? Miguel. Apocalipse, capítulo, quem já achou aí para eu botar aqui? Apocalipse 18, 12, verso. Apocalipse 12, a partir do verso 7. Faz parte da expulsão, isso, irmão Valdemir, faz parte da expulsão. Isso significa que ele está organizando no seu caderninho, quando subir no púlpito para pregar, já está tudo bonitinho. Apocalipse 12, como o tempo não para, eu vou ler com os irmãos o verso 7 a seguir. Olha para isso aqui. E houve, irmã Jeane, as duas, a do Joseph e a do Nelsinho, uma batalha no céu. Esta batalha tinha de um lado Miguel e os... Está escrito seus anjos? Miguel tem anjo? Se Miguel tem anjo é porque ele é um arcanjo, chefe de anjos. Então a batalha foi de um lado Miguel, 5 metros de altura. Estou brincando, viu? Estou fazendo... porque eu gosto muito de imaginar as coisas. Estou imaginando um cenário de guerra. Lá vem Miguel, uma espada poderosa na mão. De outro lado, houve uma batalha contra quem? Contra um dragão. Olha só, um dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então o dragão tem anjos. Hã? Batalhavam, não se entregaram, luta travada. Olha só, Deus vai nos dar um ensinamento tremendo. Eu estou sentindo Deus aqui na palavra. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos dos céus. Glória a Deus no céu, cuidado na terra. E ele foi precipitado. Olha a palavra, Apocalipse usa precipitado, Ezequiel usa lançado. Olha que coisa interessante, tudo no mesmo sentido. É por isso que eu acho interessante a Bíblia. É um passeio nas profundezas. Estamos em Ezequiel, pulamos para Isaías, fomos agora para Apocalipse. Quem era esse dragão? Era a antiga serpente. Então aqui há uma associação. No Éden ele é a serpente, no Apocalipse ele é o dragão. Quer dizer o quê? Ele cresceu. Ele cresceu em força, ele cresceu em poder. Hoje, Paulo chamou ele de o Deus desse século. O que é Deus? A palavra Deus significa poder. Então o diabo é chamado de o Deus desse século. Em uma palavra de comparação, ele era aquela antiga serpentezinha que no Apocalipse é um dragão. Quem deu força a ele? O ser humano deu força a ele. Este mundo não é do diabo. Esse mundo foi dado na mão de Adão e na mão do ser humano. O ser humano abriu mão e foi dando influência e poder para o diabo. Mas para aqueles que estão debaixo do nome de Jesus, é nós que temos o poder para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que quando tem alguém endemoniado, você chega lá e diz assim, em nome de Jesus, sai. Por que é que ele sai? Porque você tem poder nesta terra para expulsar o espírito invasor. Se você compreender isso aqui, nunca mais você tem medo de diabo. Se você entender isso aqui que eu estou falando, é o poder da palavra. Um demônio se manifesta na igreja ou no meio da rua. Aí os irmãos, meu Deus do céu. Está errado. Quer dizer, está faltando compreender. Aí você quer ir embora quando quem tem que ir embora é ele. O invasor é ele. O invasor não é você. Você está na casa de oração. Vai deixar o diabo bagunçar na casa de Deus? Não pode. Por isso que eu estava pregando, aí me subiu uma ira santa. Não agora dizer isso aí não, mas uma indignação. Porque trouxeram um endemoniado na menina ali, que nós temos que até visitar ele aí, mas, né? Chegou aqui o caba lá, bora, Ailton, traz o rapaz aqui. Ela vem o Ailton segurando o rapaz, mas o Josué. Né? Bom, lembrar que nós estamos estudando sobre o adversário, né? Aí, vamos lá, Marinelson no teclado. Há poder no nome de Jesus. Aí o rapazinho tá lá. Poder no nome de Jesus. Eu não estou vendo o que está acontecendo dentro dele, mas na hora que começou a poder no nome de Jesus, o espírito que estava dele começou. E a poder no nome de Jesus. Dentro dele o espírito ali começou a se incomodar. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. E aquele espírito era um espírito invasor. Estava no lugar errado. No corpo daquele homem e dentro da igreja. Alguma coisa tem que acontecer. E aí começou a pipocar. Daqui a pouco ele pulou para fora. Quando ele pulou para fora, o cara começou. Aí os meninos. Aí eu pego o homem. E eu lá em cima do púlpito, lá em cima. Aí o rapaz. Aí ele viu, começou vindo. Aí tinha umas plantinhas lá. Aí ele encostou perto da planta. Aí quando chegou perto da planta, começou a esfacelar a planta. Aí eu peguei ar. Aí dentro de mim eu pensei, rapaz, o diabo vem para aqui para bagunçar dentro da igreja? Aí não. Aí eu fui na empolgação, aí dei um pulo. Pá, do púlpito, aí botei a mão na cabeça. Aí eu pensava que quando eu ia botar ele ia cair. Quando eu botei, ele rodou a mão, quase pega em mim. Opa, não é bem assim também não. Não, é sério. Aí eu, calma aí, meu irmão. Houve batalha no céu, né? Miguel com a espada e ele com a espada, uma espada e uma espada. Eu não falei assim, Miguel, batalha no céu. Ele passou e expulsou, não. Batalha maior que está em nós do que o que está no mundo. Tem que resistir o diabo para ele fugir de vós. Se sujeite a Deus. E é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Aí eu com o microfone. E o nome de Jesus lá, os levitas, louvando a Deus. Lembro de Davi. Os instrumentistas, os músicos, tem que ter isso no coração. Deus, quando Davi cantava, os demônios se manifestavam. Eu quero que isso aconteça quando eu estiver cantando e tocando. Tem que ter esses pensamentos. Aí, mané, poder, os irmãos tocando. Aí eu com o microfone na mão. Vai ter que cair, vai ter que cair, vai cair. Rapaz, aí que experiência fantástica, não foi não? Aí começou com aquela força. Vai cair. Aí umas corajosas que estavam aqui foram para cima. As que ficaram com medo, ficaram com medo. Aí tem umas corajosas. As corajosas vieram para cima, é guerra, é guerra, é guerra. Aí no meio da guerra foi interessante demais. Aí começou a ficar fraquinho, ó. Aí daqui a pouco, pum, caiu no chão. Meu irmão, o Messias estava aqui. Aí, apareceu. Campeonato mesmo, viu? Assim, caiu. Aí ficou lá no chão. Porque há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Tem que treinar mais o corpo. Aí só para fechar, pastor Manuel, homem de fé. Vou dizer isso aqui para os irmãos aqui, que escola dominical é um momento muito bom. Eu estava aleluia. Aí. Treine seu corpo, sua alma e seu espírito. Seu espírito pode estar bem, mas seu corpo está precisando de... Vamos avante. Um dia eu estava em algum determinado lugar e Deus falou comigo, no meu coração, que nós precisamos aproveitar o nosso pastor. O nosso pastor, ele tem uma coisa que nenhum de nós temos. Ele tem o dom da fé. Ele não tem uma fé natural.
Ele tem uma fé diferenciada. Ela é tão diferenciada que quando ele bota em ação, a gente toma um choque. Meu pai do céu. Tipo, um dia eu achei que eu ia andar flutuando aqui. Aí, meu pai do céu, é uma fé extraordinária. Cada um choca, meu pai do céu. Só que aí, beleza, vamos avante. Aí o pastor interessante. Aí, vamos lá. 3 glórias a Deus, irmão, lembra, né? No terceiro, se a igreja vai dar 3 glórias a Deus. Se não levantar, aí eu vou orar e ele vai levantar. Sinceramente, dentro de mim Deus sabe, eu pensei, e se ele não levantar? Mas beleza, o homem falou, o homem tem fé, nós temos que acompanhar. Quando ele dá um repente de fé, nós temos que acompanhar o repente de fé. Nós estávamos na escola dominical aqui, ele estava ali ouvindo. Daqui ele pegou o microfone e disse: nós vamos fazer uma campanha em prol das famílias. Ali nós temos que estar ligados. Lá vem bomba atômica, que ele vai soltar. Quando ele soltar, nós vamos atrás. 7 dias de campanha de oração, de jejum, 1 hora, não questione, só aproveite. Quando ele soltou, amém, quem vai? Aí vai. Meu irmão, só nessa brincadeirinha, a irmã do Joseph está ali, a mãe do Joseph, o irmão do Joseph. Só nessa brincadeirinha, a Renata se batizou e a mãe do Rafinha se batizou. Isso é só nessa brincadeirinha, Deus abriu um rombo na minha família grande. Só está faltando eu entrar para ir pegando. E outras que, se eu dar o microfone aqui. Mas o que nós sabemos é que na hora que o glória a Deus, o terceiro foi, eu abri meus olhos para ver. Glória a Deus! Rapaz, a cabecinha do cabo num negócio incrível, viu? Foi um negócio de glória a Deus! Aí o cabo levantou a cabeça. Aí, de novo. Aí o Diegão, não, Diegão, não segura não, rapaz, não acho Deus, não precisa de ajuda não levanta ele não. Aí depois ele levantou sozinho, né? Um negócio incrível, né? Deus ainda tem mais coisas para fazer no nosso meio. Houve batalha no céu. Ele não prevaleceu. Foi lançado na terra e me dê só mais alguns minutos para terminar. Quem tem algum compromisso pode ir, mas eu tenho que encerrar esta aula hoje. E estou acabando. E aí ele foi precipitado. Agora a grande questão é: ouviu-se uma grande voz, verso 10, que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder. Ligeirinho, para a gente encerrar. Aí sim, viu? É derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue e não amaram as suas vidas até a morte. Aí o verso 12: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habita, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? A expulsão está aí. O último versículo que nós vamos ler hoje foi Jesus dando testemunho. E aqui nós vamos encerrar a aula. Me dê só mais um pouquinho de paciência, irmãos. Se ligue e fique no espírito. Abra a sua Bíblia. Lucas, versículo 10, 18. E aqui a gente encerra a aula. Lucas 10, 18. Último texto sobre a expulsão dele. Né? Se nós manter esse padrão de aula, vai ficar bom, viu? O padrão é esse mesmo. Organizadozinho, passando para os irmãos, explicando o que dá para explicar, segurando o Mário Nelson, vai dar tudo certo. Estou brincando, viu, Mário Nelson? Ei, é brincadeira, rapaz. Estou brincando, só para dar uma descontraída, senão fica muito cansativo. Lucas 10, 18. Todo mundo abriu? Esse texto é muito importante. Irmãos, é muito interessante. Ó. Esse texto que nós vamos ler, o último desta manhã, em Lucas 10, 18, é uma palavra que Jesus falou
Neucimara, Jesus falou essa palavra. Quando os discípulos voltaram alegres, porque estavam orando e os demônios estavam obedecendo eles quando eles estavam orando. Jesus enviou eles para pregar, e aí quando eles viam alguém demoniado, eles davam as ordens e os demônios se obedeciam a eles. Aí Jesus falou isso aqui, olha, eu via Satanás como raio cair do céu. E aí, Manelson, é bom, né? Aí para contrapor aqueles que dizem que aquele texto ainda vai acontecer. Olha Jesus dizendo, eu vi Satanás como raio cair do céu. Quer dizer, quando Jesus estava na terra, Jesus já estava falando do dia que ele foi expulso do céu. E aqui reforça, cair na terra. Rapaz, eu não expliquei uma coisa para os irmãos. Ainda dá tempo? Dá mesmo? Rapaz, preste atenção. Essa palavrinha que a Dionaide escolheu para botar no filho dela e o Neuzito, é uma palavra que tem um sentido muito forte. Eu digo ou não digo? Miguel significa, é um sentido que é uma pergunta. Quer dizer, a palavra significa, quem é semelhante ao Altíssimo? É o que quer dizer Miguel. Quem é semelhante ao Altíssimo? Isso aqui lembra o que a você? Isaías 14:12 fala que o diabo disse no seu coração, mais na frente, né? Ele diz, sereis semelhante ao Altíssimo. Aí Miguel significa, quem é semelhante ao Altíssimo? Você conhece alguém que é semelhante ao Altíssimo? Desse estudo, o que é que dá para entender? Miguel foi criado no dia em que Lúcifer se rebelou. Única e exclusivamente para isso. Quer dizer, no dia que Lúcifer disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, Deus gritou, Miguel! Aí um anjo forte com a espada na mão surgiu. Por quê? Porque é guerra. Quer dizer, você acha que Deus ia criar um anjo de guerra em um céu que tem paz? Não faz sentido. Imagine Miguel no céu com a espada. Para que é que eu existo? Eu não sei. Para que é essa espada? Os anjinhos tudo bonzinho, não tem nada aqui. Eu não existo. Meu Deus, por que é que eu existo? Deus não cria nada sem propósito. Então no dia que no céu tem uma rebelião, Deus providencia um anjo de guerra para expulsar o diabo e decretar a vitória para a glória do seu nome. E olha a coisa mais interessante para a gente acabar esse estudo. Acredite no poder da palavra de Deus. Acredite na força do nosso Deus. Porque Jesus falou, eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Depois ele olha para os seus discípulos e diz, eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões, e toda a força do inimigo. E sabe o que é que vai acontecer? Nada! Quando vocês fizerem isso, não vos fará dano algum. Há poder sobre a igreja de Cristo. Fique de pé esta noite, depois de feito esta manhã, depois de ter feito as suas anotações. Meu desejo é que esta palavra transforme a sua vida e você comece a dormir no escuro. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo não tem medo de quem grita. O diabo não tem medo de formatura. O diabo não tem medo de quem tem dinheiro. O diabo tem medo de quem conhece a Bíblia. Vou repetir. O diabo não tem medo de beleza. Você pode ser a pessoa mais bonita que você acha ser. Ele não tem medo. Você pode ter o maior dinheiro, a melhor casa, o melhor carro, a maior conta no banco, a melhor formatura, a melhor inteligência. O diabo tem medo de quem conhece a Bíblia. De quem entende o que Deus está querendo mostrar para você nesta manhã.
Nós começamos o estudo e agora estamos acabando, dizendo